Boa tarde, povo de Deus. Vocês estão bem? Quem está feliz diz amém. Quem está feliz diz amém. E quem está amém diz feliz. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós pudemos ter essa oportunidade de estar ministrando a palavra para a igreja. É um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Eita, muito grande. E estou mais aqui mais uma vez, Deus me dando essa oportunidade. E eu quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Né? É uma palavra que já está há um tempo pronta e a oportunidade veio hoje. Né? Mas eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus tem ministrado muito forte essa semana na minha vida, sobre a questão do propósito. Qual é o nosso propósito de vida? Por que Deus criou sua vida? Por que Deus levantou você? Por que Ele te chamou? Por que Ele te escolheu? Por que Ele te fez nascer? Por quê? Qual é o propósito de Deus? O Evangelho é simples, queridos. O Evangelho é simples. Qual é o chamado que Deus tem estabelecido para a sua igreja? Eu e você, nós, somos a igreja do Senhor. E tem um propósito. Nós não fomos chamados simplesmente para sentar num banco e ouvir pregação. Eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Você tem um chamado, você tem um potencial, você tem uma capacidade dada por Deus para que você cumpra esse chamado, esse propósito. E qual é esse propósito? Principal de todos. A gente pode enumerar muitas coisas. A gente pode pontuar várias coisas. Mas, na verdade, uma coisa só envolve tudo. Uma coisa só envolve tudo. E eu quero dizer para você que você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Quando você entende esse princípio, quando eu entendo esse princípio, tudo vem. Tudo vem. As portas se abrem automaticamente à medida que você entende esse princípio de que você foi chamado para o louvor. E quando eu falo louvor da glória, não estou falando de cantar ou de tocar. Estou falando de uma vida consagrada que agrada a Ele, que adora a Ele, que bendiz o nome dEle através da sua vida, aonde você estiver. A palavra diz, né, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Né, se você vai ver, nós vamos compartilhar esse tema. Agora, o que significa preparar o caminho do Senhor? E isso é papel seu. Diga, é meu papel. Você está entendendo o que eu estou falando? O papel é nosso, nós fomos chamados por um propósito. Não foi para que eu seja membro de uma igreja, faça parte de um ministério, faça parte de uma célula, faça parte de um grupo seleto, aonde eu posso estar ali abençoando e sendo abençoado. Você não foi chamado para ser abençoado. Deus não chamou você para ser abençoado. A bênção é consequência da sua vida de consagração e de adoração a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que eu entendo, é isso que Deus tem falado comigo. A minha vida tem que ser consagrada ao Senhor. A minha vida tem que ser um canal de vida para as pessoas à minha volta. Preparar o caminho do Senhor, sou eu que preparo o caminho. É você que prepara o caminho. Somos nós que preparamos o caminho. Então é em cima disso que eu quero compartilhar nessa noite. O que significa isso? O porquê. João Batista ele falou, dizendo isso, preparai o caminho, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Né? Nós vemos aqui que devemos ser, né, por ser um meio de acesso através do qual Jesus possa se revelar. Ele quer se revelar através da sua vida. Olha que privilégio. Olha que privilégio você tem. Você é o meio, é o canal no qual Cristo quer se revelar aqui na terra. Glória a Deus por isso. Vamos ver lá em Lucas 3. Né, já está aqui no telão. Vamos lá. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tomai retas as suas veredas, pois que todo vale será aterrado,
todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação de Deus, que Deus oferece. Olha só a consequência e o resultado disso. No versículo 6 diz: e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Através do quê? De você e de mim. De nós prepararmos o caminho do Senhor. De nós estarmos preparando o caminho para que o Senhor se manifeste, para que Ele venha. Amém? Agora, o primeiro passo de preparar o caminho é na minha própria vida. Eu preparo o caminho do Senhor na minha própria vida. No meu dia a dia, no meu relacionamento com Ele e com as pessoas à minha volta. Aí eu quero perguntar, quais são as implicações de se preparar o caminho? Quais são as implicações? O que Deus está querendo dizer? Preparai o caminho do Senhor. Né? Aí nós vamos ver aqui o que o texto fala. Vamos voltar de novo aqui para o texto de Lucas, versículo 3, 4 a 6. Nós vamos voltar a ler. Diz assim, né? Vamos lá voltar. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, pois que todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. Aqui está o processo. Aqui nós temos o processo. Né? O profeta diz, né, Isaías, ele fala, preparai o caminho do Senhor. Aí ele diz aqui, aterrar todos os vales. Aí ele fala também, os montes e outeiros precisam ser nivelados. Aí o terceiro aqui, eu quero pontuar, reedificar e endireitar os caminhos tortuosos. E quarto, caminhos escabrosos serão aplanados. Então aqui nós temos 4 processos. A gente poderia enumerar alguns outros, mas aqui nós temos 4 processos. Vejamos. Como preparar o caminho do Senhor? Como nós vamos preparar o caminho do Senhor? 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. É isso mesmo? Glória a Deus. Vamos lá aqui, que o meu celularzinho está uma benção. Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O primeiro caminho, o primeiro processo para se preparar o caminho do Senhor, diz aqui, aterrar todos os vales. Aterrar os vales, o que é isso? Você vai fazer o quê? Nivelar. Os vales são buracos, são algo profundo, algo para baixo, algo declínio. Né? Aí a gente pode traduzir por quê? Pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas que estão amarguradas, ressentimento, baixa estima alta, complexo de inferioridade, solidão. Né? Deus, Ele quer curar essas pessoas. Ele quer mover sobre essas pessoas, curar a vida delas, trazendo sobre elas, nivelando a sua vida emocional, né? Todo o mau gênio, toda a amargura, todo o ódio, ressentimento, baixa autoestima, complexo de inferioridade, solidão, cristãos vivendo uma vida esmagada, cheia de tristeza. Pessoas vivendo uma vida amargurada por circunstâncias que viveram, feridas que foram feitas, e elas não conseguem romper na sua vida espiritual. Elas não conseguem ter um relacionamento no seu casamento. Elas não conseguem viver uma vida no dia a dia. Por quê? Porque tem algo na vida delas que é uma ferida que não foi sarada, que não foi curada, que não foi nivelado, tirando a tristeza, tirando a amargura, a depressão, a rejeição. Pessoas que estão vivendo nesse nível de vida,
Quantas pessoas nós vemos? Tem pessoas que estão perto da gente, muitas vezes, elas trazem um peso que acaba contaminando a gente. Você conhece gente assim? Que você caminha com elas estão sempre para baixo, elas nunca vivem uma vida, elas nunca compartilham nada de que está bom, elas estão sempre vivendo uma vida amargurada, tristes, desanimadas, pessoas com depressão, pessoas com rejeição, sentimento de inferioridade. Quantas vezes tem um grupinho de pessoas conversando, ela acha que estão falando dela? Pessoas que não conseguem se aproximar porque elas acham que elas não são bem-vindas no ambiente. E a gente vê isso muito acontecer. Né? Então, o texto diz aqui, aterrar todos os vales. Né? Vamos nivelar isso. Deus quer curar isso. Deus quer sarar isso. Toda a tristeza do seu coração, todo o desânimo que te assola, todo sentimento de inferioridade que tem amargurado você, e você não consegue viver uma vida plena em Cristo Jesus. Não consegue, por mais que você tente. Às vezes você faz um esforço tremendo. Você faz um esforço, passa uns dias, mas daqui a pouco começa a voltar. Por quê? Porque a ferida está aberta. A ferida está aberta, tem que haver cura. Tem que haver restauração, é necessário compartilhar, é necessário pedir ajuda, é necessário dizer, me ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de alguém que me dê suporte, que ore por mim, mas eu preciso compartilhar o que eu estou sentindo. Eu preciso compartilhar o que eu estou sentindo. Então o texto diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade também, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então nós vemos aqui pessoas cheias de vazios, depressivas, pessoas que estão vivendo na cova existencial, né? Mau gênio, amargurada, ódio, ressentimento, baixa estima, complexo de inferioridade, solidão. Um cristão não pode viver assim, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E por que muitas pessoas estão vivendo nesse contexto? Nós temos o poder de Deus, a dinamis, dentro de nós, para nos restaurar, para sarar, para curar. Mas é necessário que haja um pedido de ajuda. É necessário. Essa semana nós tivemos uma experiência tão legal, legal assim. Um casal nos procurou. E eles estavam querendo ser ajudados. Cara, é lindo demais quando as pessoas vêm pedir socorro. Aí é o começo do milagre. Aí é o começo da transformação. Aí é o começo da restauração. Você pega uma pessoa com problema de alcoolismo, enquanto ela diz que ela não é alcoolista, alcoólatra. Na minha célula tem um monte de gente que trabalha com óculos. Eu acho que eu estou começando a falar a linguagem deles. Né? Alcoolismo. E uma pessoa alcoólatra, enquanto ela não reconhece que ela é alcoólatra, ela está presa, está amarrada. No dia que ela começar a dizer, eu sou alcoólatra, me ajuda, começou o milagre. E uma pessoa que tem um problema numa determinada área, e ela começa a dizer que precisa de ajuda, e ela vai procurar ajuda, ela começou a libertação dela ali. E esse casal compartilhou situações deles pessoal, forte, mas eles disseram, nós queremos nos libertar, nós queremos viver o melhor de Deus, preparar o caminho, começa assim. Deus quer começar a preparar o caminho primeiro na minha vida, na minha casa. Aí às vezes nós vemos situações no nosso casamento que não está legal, que está difícil, não estamos conseguindo lidar com isso, e oramos, e oramos, e oramos, e oramos, e nada resolve. É necessário confessar, compartilhar, é necessário pedir ajuda. Né? Então aqui está falando de pessoas com sentimentos para baixo, depressão, rejeição, amargura, né? Solidão, complexo de inferioridade. Aleluia. O segundo os montes e outeiros precisam ser nivelados. Vejam só. Os montes e outeiros precisam ser nivelados. Vemos aqui no livro de Provérbios 16, 18, diz assim, a soberba precede a ruína,
O espírito arrogante vem antes da queda. Olha só, os montes e outeiros precisam ser nivelados. Precisam ser nivelados. Os montes, os vales precisam ser aplanados. Os montes precisam ser nivelados. Aqui fala do oposto, da soberba, da arrogância, do orgulho. Pessoas que têm o nariz empinado. Essas que não pedem socorro porque não querem mostrar que elas têm fraqueza. Essas pessoas que não pedem ajuda porque não querem mostrar para as pessoas que ela é fraca. Porque nós somos fracos, sim. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Deus, ele resiste ao soberbo. Ele não permite que o soberbo prospere. Ele não permite que o arrogante consiga vencer na vida. E eu não falo somente de financeiro. Muitas vezes o cara tem dinheiro, mas a vida dele não está em dia. Tem muita coisa para resolver. Por quê? Por causa da arrogância dele. Perdendo a família, perdendo os filhos. Enfim, nós precisamos entender isso aqui para a nossa vida. Os montes e outeiros precisam ser nivelados. Deus não se manifesta onde há soberba. Satanás, o pecado de Satanás foi o orgulho. Ele queria ser mais do que Deus. Ele queria se colocar no lugar de Deus. E quantas pessoas vivem com esse espírito de arrogância, com essa altivez demoníaca, que impede elas de romper na vida. Que impede de romper. Todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Toda arrogância caia por terra em nome de Jesus. Que no meu coração, que no seu coração não exista nenhuma raiz de arrogância em nome de Jesus. Que a gente possa nos humilhar na presença do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos certos, mas porque nós somos filhos de Deus, somos maduros, nós vamos resolver. As pessoas muitas vezes dizendo, eu não vou porque foi o cara que fez errado comigo, foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo. Esse não é o propósito. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai a ele. Resolve. Resolve o problema. Traga luz. Enquanto está nas trevas, o diabo prevalece. Enquanto há trevas na pessoa, na situação, está escondido, as coisas não andam, o diabo prevalece. Ele não tem poder na luz. A luz, ele é manifesto, ele tem que ir embora. E quando há confissão, quando há conserto, ele tem que ir embora. Amém? Tem que ir embora. Então, o Senhor chama a gente a nivelar os montes, nivelar os outeiros. Deus não se manifesta onde há soberba e orgulho. Deus resiste ao soberbo. Veja lá Mateus 23:12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Olha aqui. Todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A gente não é exaltado quando a gente é humilhado. A gente é exaltado quando a gente se humilha. É diferente. Certo? Eu tenho que me humilhar na situação que precisa. Eu tenho que reconhecer, buscar conserto, acertar, resolver. Aquele que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Onde há presunção e mania de grandeza, não pode haver avivamento. Então, irmãos e queridos, amados, é necessário que haja um olhar para dentro. Se você, de repente, se identifica no primeiro caminho, aqui no primeiro passo, do sentimento de inferioridade, da pessoa se sentir uma rejeitada, ela é uma pessoa depressiva, se sente mal amada, ela acha que ninguém gosta dela. A gente fala isso porque a gente sabe que existe isso. Existe isso. A gente sabe. E aonde tem pessoas, tem todo tipo de situação. E é necessário que a gente pare para olhar e reconhecer e começar a olhar para dentro de si. E se você identifica, é hora de você consertar, é hora de você pedir ajuda, é hora de você buscar alguém com quem você possa pedir ajuda.
como esse casal que nos procurou, e com certeza tantas pessoas, você também tem experiência, que chegaram até você para pedir socorro, ou você mesmo pediu ajuda para alguém, né? É necessário. Glória a Deus, amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum texto? Tem, né? Tiago 4:6. Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Olha, Deus se opõe aos arrogantes. Ele resiste, não deixa crescer. Não deixa crescer. Ele bota a mão aqui, ele segura. Não vai. Porque a arrogância não é do reino de Deus. A arrogância vem do inferno. A arrogância vem do inferno. Orgulho vem do inferno. E o que é orgulho para você? O que a gente pode entender por orgulho? Orgulho é a pessoa mostrar algo que ela não é. Orgulho é aquela pessoa que demonstra uma força que ela não tem, que demonstra uma situação linda, maravilhosa, que ela não está vivendo, e ela não procura ajuda, e ela não diz, eu preciso de ajuda, por favor, me ajude. Uma pessoa orgulhosa, ela não faz isso. Eu cuido da minha vida. Eu resolvo meus problemas. Você conhece alguém assim? Eu resolvo meus problemas, não preciso de pastor, de discipulador, não preciso de ninguém. Eu resolvo meus problemas. Isso é um cara orgulhoso. Isso é soberba. É soberba. A soberba significa independência. A humildade significa dependência. Nós somos independentes ou dependentes? Nós somos pessoas independentes e resolvemos nossos conflitos do nosso jeito? Ou nós dependemos de Deus, no qual a gente procura ajuda? E Deus usa pessoas. Você sabia que Deus nos envolve com cordas humanas? E é através dos relacionamentos que somos curados. Você sabia que, eu tenho certeza que você foi machucado por pessoas importantes na sua vida. Você foi machucado por pessoas importantes, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua prima, seu avô, sua avó, seu marido, sua esposa. Deus vai usar pessoas importantes para trazer cura sobre você. Ele vai te envolver com cordas humanas. É necessário. Abra o seu coração, se disponha, diga, eu quero ser ajudado, eu preciso de ajuda, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado na minha vida. Aleluia. Vamos lá, terceiro. Reedificar e endireitar os caminhos tortuosos. Efésios 4:25. Efésios 4:25. Hoje eu estou bebendo bastante. Portanto, cada um de... Não. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha aqui. É preciso endireitar os caminhos tortos. Que caminhos tortos são esses? Nós precisamos abandonar a mentira. O texto diz aqui, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Abandonar a mentira, né? Mentir para quem? Para minha esposa, para o marido, para os pais, para os filhos, a igreja, Deus. A mentira, né, tem que ser arrancada da nossa vida. Você sabe que lá no livro de João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. Certo? Satanás, ele é o pai. Quando se fala de pai, é que ele foi que criou a mentira. Correto ou não? Foi ele que criou a mentira. E se ele criou a mentira, quem é mentiroso é o quê? Pode falar. Filho. Filho do diabo. Tem pessoas que têm uma dificuldade na questão de falar a verdade. Tem pessoas que não conseguem falar a verdade, elas vivem na mentira. A vida delas é uma mentira. Os relacionamentos dela é uma mentira. A vida conjugal dela é uma mentira. A vida financeira, profissional dela é uma mentira. A vida dela na igreja é uma mentira. Elas vivem na mentira.
Vive na mentira. E é necessário que a gente precise endireitar os caminhos tortos e arrancar de nós esse princípio, esse mal, essa raiz, essa situação que está prendendo muitas pessoas, que está amarrando muitas pessoas. E a mentira impede o avivamento. Falar a verdade uns com os outros. Falar a verdade. Às vezes aquela mentirinha, sabe, a pessoa acha que a mentirinha não é problema. Mentira é mentira, não existe meia mentira, meia verdade, não existe mentirinha, não existe, mentira é mentira. No reino de Deus, a mentira é o oposto da verdade. E a Bíblia diz que Deus, ele é a verdade, nós vivemos na verdade. Né? Então aqui ele está dizendo a respeito disso, é preciso endireitar os caminhos tortos da mentira. Mentir impede o avivamento, uma vida dupla. Tem pessoas que têm uma vida dupla. Elas vivem encobrindo a vida dela. Aí nós vemos a história de Naamã. Naamã era um grande general, ele era leproso. Um homem que tinha autoridade. Quando ele estava com o seu exército, ele estava fardado com um uniforme bonito, a lepra dele estava escondida. Mas em casa, a mulher dele via a lepra dele. A família via a lepra dele. Né? Então, Naamã era o general na rua e um leproso em casa. Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas em casa, porque a gente conhece, o marido conhece a vida da esposa, a esposa conhece a vida do marido, os filhos conhecem a vida do pai, o pai conhece a vida dos filhos. Nós não nos conhecemos de conviver o tempo todo juntos, mas a minha família me conhece. A minha esposa sabe dos meus defeitos, a minha esposa conhece as minhas falhas. Né? Então, na minha casa, eu sou aquilo que eu sou. E na rua, eu demonstro um papel, eu represento um papel. Eu não posso demonstrar para as pessoas aquilo que eu sou em casa. Isso é errado, mas eu tenho que ser a mesma pessoa nos dois lugares. Eu não posso ser um leproso em casa e um grande general na rua. Eu não posso ser um cara bem conceituado na rua e em casa eu sou um péssimo pai, um péssimo marido. Né? Então isso tem que mudar, tem que acabar na nossa vida. Endireitar o caminho para que para que Jesus possa se manifestar. Amém? Então aqui, quarto, nós vamos ver aqui o quarto. Caminhos escabrosos serão aplanados. O que são esses caminhos escabrosos? Fora do devido lugar. Um caminho escabroso é um caminho fora do devido lugar. Salmo 37. Salmo 37, versículo 34. Espera no Senhor confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Olha que tremendo esse texto aqui. Vamos repetir. Espera no Senhor e confiante segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Ele diz aqui que ele vai nos colocar no lugar certo. Ele vai nos dar a terra por herança no lugar certo, aonde eu tenho que plantar ali, e semear ali, e colher ali. Amém? Aí nós vemos pessoas que estão vivendo, saindo do caminho, fora do lugar. Aí nós vemos a história de Elimeleque, que eu até compartilhei aqui, quando estava com o pastor Anderson, que Elimeleque estava morando em Belém, lá no livro de Ruth, capítulo 1, lá em Belém. Havia fome em Belém, ele pegou sua família e foi embora para Moabe. Belém significa casa do pão. E Moabe significa desejos. Ele saiu da casa do pão. Ele saiu do lugar que Deus o plantou. Por conta de uma situação de necessidade. Muitas vezes a situação é difícil, muitas vezes nós queremos tomar decisões para sair, porque queremos mudar a situação. Só que quando nós fazemos isso sem o direcionamento de Deus, nós vamos sofrer consequências. Aí nós vemos que Elimeleque foi para Moabe, levou a sua esposa, levou seus 2 filhos, e lá morreu Elimeleque. Aí os filhos se casaram, e aí daqui a pouco morreram os 2 filhos, aí ficaram elas só. Olha a consequência do pecado. A Bíblia fala que
aproximadamente 10 anos, eles ficaram 10 anos lá em Moabe, aproximadamente 10 anos, Deus visitou Belém com pão. Eu saí do lugar que Deus me plantou, e Deus trouxe avivamento, e eu não estava presente. Deus trouxe avivamento, Deus trouxe o pão, Deus trouxe a bênção, mas eu não estava no lugar. Por quê? Porque eu saí da posição. Eu não estava no lugar aonde Deus me plantou. Jonas fugiu de Deus. Adão se escondeu de Deus. Ananias mentiu para Deus. Geazi, ganancioso com as riquezas do mundo. Nadab e Abiú se rebelaram contra os seus líderes. Então, experiências que nós sabemos que vão trazer consequências negativas. E o Senhor diz para nós, no texto que nós lemos, espera no Senhor e confiante segue sua soberana vontade. Confiante, confia no Senhor, segue, confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança. Nós vemos a diferença de Isaac, que estava lá no capítulo 26 de Gênesis. Ele disse, havia fome na terra, e Deus falou, não saia do lugar que eu te coloquei. E a Bíblia diz que ele ficou muito rico. Ele prosperou naquela terra. Ele não saiu da posição. Ele prosperou naquela terra. Então, o que é necessário que a gente esteja obedecendo a direção de Deus para a nossa vida. Para que a gente não possa perder a visitação de Deus. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós decidimos tomar atitudes por conta de situação que a gente fica triste, magoado, desanimado. A gente começa a agir precipitadamente e vai sofrer as consequências. Vai sofrer. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe, quem me conhece aqui, eu acho que tem muita gente que me conhece lá de trás. Eu tomei uma decisão errada, como eu falei, e saí da igreja. Não fui para o mundo, não. Eu fui para Moabe. Realizar meus desejos. Eu queria abrir minha igreja. Oh, glória a Deus. E eu fui, eu e minha esposa. Ela foi em obediência. Ela foi em obediência. Toda decisão que eu tomar, eu não vou sofrer as consequências sozinhos. A minha família sofre junto. O marido que diz, não, eu assumo. Não assume nada. Não assume nada. Se você toma uma decisão sem falar com a sua esposa, sem compartilhar com ela, sem orar com ela, você vai sofrer as consequências e ela vai junto com você. Enfim, aí, passamos 2 anos lá, deu tudo errado. Tudo errado. Eu fiz o quê? Vou voltar para Belém. Vou voltar. E voltei. Cheguei aqui, compartilhei com os pastores. Meu pastorzão abençoado me recebeu com tanto amor e carinho. Mas ficamos 2 anos aqui, ó. De molho. 2 anos sem fazer nada. Sentadinho. Ali. Aí. Não fazia nada. O coração desejando. Meus líderes sabem muito bem, Daniel e Jéssica, o processo que não foi fácil. Mas nós obedecemos. Entendemos que o nosso lugar era aqui. Erramos o caminho, erramos sim, mas não é. O erro é pior, é quando você não reconhece o erro e volta. Nós voltamos, reconhecemos, e nós começamos a voltar 2 anos. 2 anos. Nós nos permanecemos firmes e Deus nos restituiu. Deus restituiu. Amém? O fato de eu estar aqui hoje é a recompensa de obediência. É a recompensa de obediência. Então, não saia da posição. Se posicione, seja obediente. Tem um texto na palavra, se eu vou lembrar agora, eu acho que é Salmo 68, versículo 6. Se alguém for abrir a Bíblia aí, se eu estiver errado, me perdoe. Ele diz assim, vou dizer uma parte, né, que Deus, ele resiste. Oh, meu Deus. Eu não tô, pode? Alguém? Hã? Tu abriu, meu amor? Leia aí para mim. Leia. Isso. Tem um texto, tem outra tradução que diz assim, só os rebeldes habitam em terra seca.
Só os rebeldes não prosperam. E quando eu resisto, quando eu sou orgulhoso e resisto com o coração rebelde, eu não prospero. E a prosperidade não é financeira que eu estou falando. É uma vida plena com Deus. É o seu ministério fluindo. É a sua vida no casamento abençoado. Tudo na sua vida fluindo. E aí nós vemos aqui, né, que os caminhos escabrosos, eles têm que ser aplanados. Colocado, volte para o lugar onde você estava. Volte. Se você saiu da posição, volte. Peça perdão a Deus e comece tudo de novo. Amém, queridos? João Batista diz que o arrependimento é a preparação do caminho para o avivamento. Vou repetir aqui que eu li errado. João Batista diz que o arrependimento é a preparação do caminho para o avivamento e envolve renúncia e conserto. Envolve renúncia e conserto. Se você quer prosperar, então renuncie à sua vontade. Essa sua, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, eu não sei, eu não consigo. Esse negócio não dá certo não, cara. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Amém? Então você pode ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E que nessa noite você saia daqui com essa compreensão. No nome de Jesus.